Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos terminando o livro de Miqueias. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Portanto, nós estamos no último capítulo que fala de novo sobre a corrupção de Israel, para fechar e solidificar este ensino de que o povo estava em corrupção, estava em pecado e, portanto, viria a consequência, o castigo. A situação de Judá era a pior possível. Eles são chamados aqui no capítulo 7 de rabisco da vindima. O que é rabisco da vindima? Rabisco da vindima eram aquelas frutas que sobravam de uma colheita de um período para outro período. O problema é que essas frutas de verão que normalmente sobravam, elas eram utilizadas num outro período, enquanto não havia colheita. As frutas do verão normalmente eram colhidas de julho até agosto, mais ou menos isso. E a colheita só iria acontecer, a nova, em setembro ou talvez outubro. Ora, este rabisco da vindima eram aquelas frutas que secaram. Elas secaram, eram da colheita anterior, estavam secas e, portanto, não havia como se utilizar. O povo estava sendo chamado de rabisco. Não havia nada para colher, não havia absolutamente nada que estivesse sobrando da colheita do ano anterior. Portanto, se não havia a colheita do ano anterior, também pouco haveria a colheita do próximo ano. Os homens são vistos aqui como aqueles que não guardam o segundo mandamento. O povo é posto, portanto, debaixo do juízo de Deus. Ora, esse reavivamento que aconteceu na época de Miqueias não produziu fruto, ou o fruto que produziu era seco, era um rabisco e não era possível de ser utilizado. Mas qual era o fruto que ele deveria ter produzido? O fruto em relação à justiça social. Ele já havia falado isso em outros pontos do livro. Eles se preocupavam com a parte externa cerimonial e eles não se preocupavam com o segundo mandamento. Eles não se preocupavam com as pessoas. Eles não se preocupavam com a justiça social. Então, Deus diz o seguinte: eu estou procurando alguém reto, eu estou procurando alguém que é de caráter ilibado, de um caráter de retidão, de justiça. E não estou encontrando nenhum homem reto. O que é homem reto aqui para o Senhor? É um homem piedoso, é um homem misericordioso. Deus só estava encontrando pessoas sanguinárias, pessoas impiedosas. Os líderes eram os responsáveis. Aqui não há citação de sacerdotes e profetas, eles não estão sendo mencionados, mas eram aqueles também que estavam de acordo com tudo isso. Então, eles não eram só sanguinários e impiedosos. Eles eram também habilidosos, muito competentes em fazer o mal contra aqueles que eram indefesos. Ora, qualquer semelhança com o dia de hoje, com o que nós estamos vendo na nossa sociedade, não é nada mais, nada menos do que uma situação que precede julgamento também nos nossos dias.
príncipe e o juiz, eles são contrários à lei. Em vez deles julgarem com justiça, com retidão, não, eles pedem suborno. E isso significa que quem pode pagar suborno? Apenas os ricos. Os pobres estavam sendo devorados. Suas terras, suas casas estavam sendo retiradas. Eles eram espinhos. O que é um espinho? É um vegetal que não produz nada, que não serve para nada, a não ser para ir para o fogo. Ele não tem nenhuma aplicação. Mas quem eram estes inimigos? Os inimigos, meu amado, eram os amigos. Eram os que se diziam amigos, os que eram vizinhos, eram os familiares, eram parentes próximos, eram pessoas que deveriam estar auxiliando, dando suporte, dando apoio e não estavam fazendo. Amigos, vizinhos, não eram confiáveis. A estrutura toda da sociedade, a estrutura toda da família estava enfraquecida, porque você não podia mais contar com pessoas conhecidas, com vizinhos, com amigos e muito menos com os parentes. Aqui o profeta fala que se eu não posso contar com outras pessoas, com quem eu vou contar? Você só pode confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso apoio, é o nosso abrigo bem presente no momento da tribulação. Portanto, apenas Deus era de confiança, por conta do seu grande amor, da sua grande misericórdia. Então o profeta já mostra que existe uma esperança. Sim, se eu não posso contar com amigos, se eu não posso contar com parentes, se eu não posso contar com vizinho, se eu não posso contar com ninguém, existe um alguém com quem eu posso contar. Esperar em Deus é confiar nele, no Deus que salva, no Deus que nos tira daquela situação terrível de desespero. Aqui, portanto, tem uma nota, tem uma passagem que leva à esperança. Uma outra parte deste último capítulo fala sobre uma promessa de reconstrução de glória futura. A gente já andou vendo que isto aconteceu e que Miqueias não fala isso de forma direta, mas ele vai e volta no tempo, falando sobre a glória futura, a era dourada lá da frente. E ele trata, portanto, alguém de inimiga minha. Mas quem é esta inimiga? Inimiga, naquela época, tinha muita gente, tinha muita nação, tinham muitos inimigos. Pode ser qualquer um dos inimigos de Judá? Pode. Por quê? Porque naquela época, mais ou menos em 700 a.C., Senaqueribe da Assíria havia invadido e, portanto, haviam muitos inimigos mesmo. Eles estavam sozinhos no cativeiro da Síria. Não havia visão dada por Deus. E, portanto, ele fala em trevas. Por que trevas? Trevas porque não havia luz. Se não há luz, é porque não há Deus interagindo naquele momento. As trevas aqui, a escuridão aqui, quer dizer a ausência de Deus. Por que haverá trevas? Porque eles estavam em pecado. E onde há pecado, Deus não habita. Deus não está ali.
Portanto, nós estamos falando, o profeta está falando, de trevas espirituais devidas ao pecado. Deus é a luz. Portanto, aqui nós temos uma promessa futura, uma promessa de que aquele Deus, o Deus da aliança, é que trará luz. Portanto, há uma esperança. Que esperança é essa? A luz do Senhor. E a luz do Senhor é a presença do Senhor, é a presença de um Deus de aliança, de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia. O profeta aqui, ele confessa, ele admite os pecados, a culpa. E, portanto, se ele está admitindo o pecado e a culpa, ele confessa que o juízo é correto, que a aplicação da punição do juízo no julgamento está correto. Portanto, a ira de Deus está sendo manifestada aqui, não diretamente por este ou por aquele, não. Deus está manifestando a sua ira através das nações que ele está levantando. Agora a Assíria e lá na frente, mais para frente, ele vai levantar também a Babilônia. Portanto, esse instrumento da ira de Deus envergonha o povo, porque o povo era o protegido do Senhor. O povo era o povo do Senhor. E agora, estas nações infiéis, elas estão sendo usadas por Deus para castigar o povo, que é um instrumento da ira e do castigo de Deus. O povo deveria, então, estar envergonhado, caído, morando nas trevas, porque Deus não estava mais ali. Não havia mais a luz do Senhor. E pior, eles estavam sofrendo a ira de Deus. E aqui, de novo, quando tudo parece perdido, os profetas dão uma reviravolta e falam de esperança. Falam de que aquele que existe, aquele que tem esperança, aquele que é paciente no auxílio do Senhor, aquele que confessa os seus pecados, se arrepende e se emenda, este então pode ficar tranquilo na intervenção e na salvação do Senhor. Por pior que esteja, por pior que seja a nossa realidade, amados, se você está centrado no Senhor, haverá sim esperança para você. Haverá sim, ao cheiro das águas, um rebrotar, um renovar, um renascimento de todo o povo. O profeta menciona que algumas das pessoas ridicularizavam o povo de Deus porque eles estavam sendo envergonhados, eles estavam sendo castigados. E, portanto, muitos aproveitavam a situação para ridicularizar mais ainda o povo de Deus. E o profeta lembra o seguinte: se o povo de Deus, aquele povo fiel do Senhor, aquele povo que se deixa corrigir, que se deixa ensinar, que se arrepende, este povo não será eternamente ridicularizado. Vai se passar pelo castigo? Sim, porque o castigo tem que acontecer. Mas ridicularizar o povo de Deus é a mesma coisa que ridicularizar o próprio Deus. Portanto, Deus está vendo. Se nós estamos sendo ensinados, as outras nações não tem nada que ridicularizar, não tem nada que achar engraçado e se divertir e achar
prazeroso o nosso castigo. É a mesma coisa que quando uma mãe, um pai, castiga um dos filhos por ter feito alguma coisa, se o outro irmão ridiculariza, tira sarro, faz chacota, ri do castigo, ele também vai acabar sofrendo alguma coisa. O profeta fala aqui em pisar aos pés. Esse era um costume do Antigo Oriente. O vencedor, ele colocava o pé no pescoço do inimigo derrotado. Isto significava que ele estava absolutamente sob o controle do vencedor. Mas veja, cuidado aqui, que aliado ao castigo há uma promessa. Aquele que vai ao castigo, vai ao castigo. Aquele que vai à perdição, vai à perdição. Mas aquele que vai à salvação, vai à salvação. E Deus sabe muito bem tratar diferente uma pessoa e outra. Havia, portanto, uma promessa de restauração. Uma restauração do povo da aliança. E aí ele fala, quem vem lá? Quem vem? Pode ser os gentios convertidos de todos os lados, podem ser os cativos que foram, passaram pelo corretivo, pelo castigo e que estão voltando, pode ser qualquer um destas pessoas, né? Pode ser os israelitas exilados, pode ser as outras pessoas que até então não tinham nenhum tipo de ligação, mas que foram atraídos pelo Senhor. Sim, pode ser. Quem vem? Os gentios vêm, o povo de Deus vem. Eles virão convertidos de todos os lados. Mas o que os atrai? Quem os atrai é o Messias. Eles vêm para ficarem mais próximos do Messias. E de onde eles vêm? De absolutamente todos os lugares, de todo o Oriente Médio, de toda a região conhecida por eles. Finalmente, nós temos uma promessa de restauração final. Deus é apresentado aqui como o pastor do povo. Ora, esta ideia de pastor, ele volta em alguns outros profetas, mas principalmente ele volta no agir, no discurso do próprio Jesus. E este conceito de pastor do povo é o conceito dele mesmo estar ensinando, aplicando todos os ensinamentos, toda a salvação, todo o cuidado para com o povo. Portanto, era um discurso do próprio Senhor. E ele estaria com a vara nas mãos. A vara aqui indica autoridade, a autoridade que o pastor tem para dirigir as suas ovelhas, para cuidar das suas ovelhas, porque era com esta vara que ele defendia as ovelhas contra lobos, contra inimigos, né, animais ou humanos. Então, era a autoridade, a vara é a autoridade de Deus. Miqueias, então, clama por misericórdia. Miqueias clama por orientação do Senhor. Esta deve ser a nossa razão de clamor, de oração, por misericórdia, por orientação. Ele fala de duas regiões, Bazã e Gileade. Bazã e Gileade eram terras ricas. Ora, ele não começou o capítulo falando em frutas secas, os rabiscos da colheita? Pois então, aqui ele está falando em terra produtiva, em terra rica e abundante. Ou seja, Deus está falando de promessa de livramento. E quem zombou agora vai ter que ver
o povo de Deus sendo abençoado, tá? E eles sendo maltratados, porque eles não zombaram só do povo de Deus, eles zombaram do próprio Deus. Amados, aqui o profeta fala em colocar a mão sobre a boca. Quando nós estamos diante de uma situação que nos deixa assustados, confusos, embaraçados, nós colocamos a mão diante da boca porque isto significa assombro, significa terror, significa confusão. Então o profeta está falando que haverá isso. Haverá confusão, embaraço. As pessoas ficariam mudas, elas não teriam o que falar. Surdos, admirados com dimensão da catástrofe, porque é tão grande a catástrofe que eles ficariam surdos, eles ficariam sem ouvir nada, eles ficariam admirados. A visão de Deus bloquearia todas as funções de audição e de fala. Ele diz mais, ele diz que lamberão o pó. Lamber o pó é sinal de humilhação. E aqui nós vamos ver que répteis fazem isso, porque eles estão rastejando no chão. Répteis procuram refúgio, né, em cavernas, em lugares escondidos. Eles estão procurando refúgio porque eles estão com medo e com temor. Miqueias então passa a compor um hino de louvor a Deus e a toda a sua obra. E ele pergunta: quem é como Deus? Amados, não há ninguém que se assemelhe ou que chegue perto do que é Deus. E aqueles que serão remanescentes não serão apenas os fiéis, mas são aqueles também que se permitiram educar, que se permitiram ser castigados porque eles admitiram o seu erro e se arrependeram. Portanto, estes também foram perdoados. Deus não vai exigir o pagamento pelo pecado. Por que ele não vai fazer isso? Porque senão ninguém sobraria. Não haveria ninguém para sobrar. Então, ele, por conta da sua misericórdia e do seu amor, ele vai perdoar. O profeta fala que o amor de Deus é superior à sua ira. Ele é incondicional. Há esperança, porque Deus é também um Deus de perdão para aquele que se arrepende, para aquele que se sujeita à correção de Deus. Portanto, amado, Deus vai lançar fora todo pecado, toda a corrupção. E, por isso, essa combinação, pela combinação de fidelidade e de misericórdia, de grande amor de Deus, é que nós não seremos eliminados totalmente. Amém, amados? Bons estudos.